Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas e usam a imoralidade como isca. Enganam as pessoas dizendo: façam o que quiserem. Sejam livres. Entretanto, aqueles que oferecem essa suposta liberdade são, eles mesmos, escravos do pecado e da destruição. Afinal, o homem se torna escravo daquilo que o domina. A Bíblia nos ensina a manter os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, mantenha o foco em Jesus. Se o diabo entrar no caminho, resista a ele fervorosamente e continue sua busca por Jesus. Porque, se mantivermos o nosso foco no mal e no oculto, pouco a pouco poderemos ser enlaçados pela sua sedução. Aquilo em que você coloca o seu foco se torna a sua fonte de direção. E, se o seu foco permanecer fora da rota por tempo suficiente, aquilo que inicialmente era apenas um desvio poderá se tornar o seu destino. Ser obstinado, fazer e dizer tudo o que se quer, recusando-se a obedecer a Deus, é rebelião. E a rebelião é comparada à feitiçaria. Assim como Jesus foi cheio do Espírito de Deus, sem medida, por causa da sua perfeita obediência, a desobediência abre espaço para uma influência demoníaca cada vez maior. E há algo que podemos observar em toda rebelião: a palavra de Deus passa a ser vista como repressora por aquele que se rebela. Isso não aconteceu apenas nos tempos bíblicos. É uma realidade que também podemos observar no mundo de hoje. Por isso, faça o seu próprio estudo das Escrituras a respeito da rebelião. Diferentemente de Balaão, não era a espada que se deveria mais temer. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opor a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Um anjo sai para matá-lo por causa do seu caminho pervertido, e ele ainda está ali, tentando calcular se consegue realizar seus próprios desejos e ainda assim continuar dentro dos limites da palavra de Deus. Ele encara a palavra de Deus como uma lei repressora, assim, isso fortalece a rebelião do seu coração. Se enxergar a palavra de Deus como uma lei repressora fortalece a rebelião, então surge uma pergunta: o que fortalece a obediência? A resposta pode ser encontrada em uma declaração simples e profunda: agrada-me fazer a tua vontade. Para compreender isso melhor, vamos observar a vida do rei Davi. Davi era um homem que amava a Deus com paixão. O próprio Deus declarou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que dava a Davi essa capacidade de fazer a vontade de Deus? Ele tinha prazer nas ordens de Deus. Davi não enxergava os mandamentos do Senhor como repressão. Ele os via como parte do vínculo do seu relacionamento com Deus. E, diferentemente de Saul, Davi não estava preocupado em agradar aos seus anciãos ou aos homens de Israel. Ele estava diante do seu Deus e se preocupava, acima de tudo, com aquilo que Deus pensava. Davi amava Deus mais do que qualquer coisa ou qualquer pessoa. E, quando percebeu que havia ferido o coração de Deus, ele não procurou simplesmente o consolo dos homens. O que ele desejava era reconciliar-se com o seu Senhor. O que ele não conseguia suportar era a distância entre ele e o seu Deus. O preço da desobediência de Davi foi grande. O filho que teve com Batseba morreu. Ainda assim, Deus o manteve na posição de rei. Porque Davi estava atrás do coração de Deus, enquanto Saul estava atrás do reino. Essa é a grande diferença. Saul queria o reino. Davi queria Deus. E quando amamos Jesus de todo o nosso coração, podemos obedecer a Ele. Tudo mais perde a sua importância diante dele, porque nada é mais valioso. Quando Jesus se torna o centro do nosso coração, a obediência deixa de ser apenas uma obrigação. Ela passa a ser uma resposta de amor. Porque, quando Ele é tudo para nós,
ele passa a ser a nossa própria vida.